Oi, gente, aqui é a Renata, sou tutora de História aqui do Fireman e hoje eu vim falar com vocês sobre a Primeira Guerra Mundial. Como os outros conteúdos que eu gravei, esse conteúdo vai ser dividido em duas videoaulas, mas antes de começar a falar mais especificamente sobre ele, eu vou avisar pra vocês que esse conteúdo não teria nenhum resumo, mas aí eu resolvi, pra facilitar pra vocês a compreensão, porque tem gente que prefere resumo, tem gente que prefere vídeo. Para facilitar para vocês, eu fiz uma apresentação de slide e tem o vídeo aqui. Então, normalmente nos meus vídeos eu gasto bastante tempo para colocar legenda, para colocar imagem, para conseguir acompanhar as informações enquanto eu vou falando. Nesse vídeo eu não vou colocar a legenda, eu não vou colocar a imagem, mas vai ter uma apresentação de slides no comentário fixado aqui embaixo. Então, façam como vocês preferirem, vão ali, podem ver os slides enquanto eu vou falando, acompanhando, anotando, etc. Bom, nessa primeira videoaula, a gente vai falar sobre o que foi a Primeira Guerra Mundial e os antecedentes. E na segunda videoaula a gente vai falar mais sobre a guerra, o conflito armado em si e o pós-guerra e as consequências. Vamos lá? Bom, gente, para começar a entender a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que falar sobre o que ela foi. A gente tem que entender o que ela foi e a gente tem que entender o que motivou ela. Então, o que foi a Primeira Guerra Mundial? Foi o primeiro conflito armado que teve no mundo em que a gente teve um estado de guerra mundial e total. Por que o estado de guerra mundial e por que o estado de guerra total? O estado de guerra mundial foi porque a gente teve a participação de países de todos os continentes do mundo. E estado de guerra total porque o alvo dos ataques deixa de ser somente os exércitos dos países que estavam participando do conflito e passa a ser os exércitos e a população civil. Então as pessoas que moravam nos campos, as pessoas que moravam assim nas cidades, também tinham que se preocupar com o que ia acontecer com a guerra. Então elas não iam estar a salvo porque elas não estavam guerreando. Então, por isso que foi uma guerra, um estado de guerra total. A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre os anos de 1914 e 1918, bem ali no início do século XX. E agora a gente vai falar sobre as coisas que motivaram ela. Ali no fim do século XIX, início do século XX, a gente tem a herança, o imperialismo e a sua herança, que levou os países da Europa a expandirem os seus mercados consumidores, colonizando vários países da África, basicamente a África inteira. Dentre esses países a gente tem o Império Alemão, o então Império Alemão, que antes, como Prússia, tinha ganhado a Guerra Franco-Prussiana, deixando a França já ressentida e se sentindo humilhada por ter perdido uma parte do seu território, que acabou levando a Prússia a se declarar o Império Alemão. E esse império começa a peitar outros países europeus, como França, Rússia, Inglaterra, querendo mais colônias, querendo mais mercados consumidores, ameaçando a construção de uma estrada de ferro, que a gente chama de estrada de ferro Berlim-Bagdá, que era uma estrada que ia prejudicar a economia russa e as suas ambições. Então, só nessa situação a gente já tem milhares e milhares de tensões. Então, ali a gente tem a estrada que ia prejudicar a Rússia, então a gente tem uma tensão Alemanha e Rússia, a gente tem uma tensão Alemanha e Inglaterra, ao passo que a Alemanha está fortalecendo a sua economia e brigando com a Inglaterra, que até então era o país que tinha a economia mais forte da Europa. Aí a gente tem um conflito, um ressentimento da França depois da Guerra Franco-Prussiana e por aí vai. Além disso, a gente tem a questão dos Balcãs, que é uma questão muito importante, porque ali nos Balcãs tinha uma faixa territorial, era uma faixa territorial que tinha muita população sérvia, e a Sérvia e a Áustria-Hungria estavam batalhando ali por essa faixa de território. Então já tinha uma outra tensão.
Além disso, a gente tem a paz armada, a corrida armamentista, que quando os países... A paz armada, a corrida armamentista, juntamente com a política de aliança, que os países da Europa começam a sentir um tensionamento maior e o encaminhamento de uma guerra, e eles começam a produzir mais armamentos, ver quem produz mais rápido e começam a formar alianças. Então a gente tem a formação de duas alianças principais, que são a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança sendo Áustria-Hungria, Alemanha, Itália, que mais tarde vai sair dessa aliança e vai para outra. E na Tríplice Entente a gente tem Grã-Bretanha, Rússia, França, Estados Unidos, que vai entrar na guerra só em 1917, e a Sérvia. Além disso, a gente também tem o Império Otomano, que também foi uma parte muito importante da Tríplice Aliança durante a Primeira Guerra. Então, a gente aqui de fora tá vendo o balão de tensões se encher, e agora ele finalmente estoura com a visita do arquiduque da Áustria a Sarajevo, que é a capital da Bósnia. E essa visita, ela é vista como uma provocação, porque a Áustria estava dando aquele território ali como conquistado por eles, e eles queriam uma anexação ao plano da Grande Sérvia. Então, o arquiduque e a esposa dele, eles são assassinados por um membro dos movimentos nacionalistas ali, bósnios. E esse assassinato já cria mais tensão do que os países europeus eram capazes de aguentar, então a gente tem o estopim da Primeira Guerra Mundial. A gente presencia a Áustria-Hungria declarando guerra contra a Sérvia, então a Alemanha apoiando a Áustria-Hungria, e a Rússia numa política de pan-eslavismo e de proteger os países de origem eslava, apoiando a Sérvia. Então a gente tem o início do conflito que a gente chama como Primeira Guerra Mundial. Bom, gente, para essa primeira aula foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí embaixo, se inscrevam no canal do Feynman, tudo isso. Vejam os slides que eu fiz com carinho pra vocês, por mais que não tenha ficado tão bom assim, porque eu não sei fazer resumo. E é isso. Se cuidem. Tchau, tchau, gente.